Eu vou ser muito breve, porque a palavra agora está com quem entende muito desse assunto. O que foi que nós pedimos aqui a Renata e a Cláudia? Que, após acompanhar esse dia todo de debates, e principalmente considerando a experiência que eles têm nesse tema, que eles fizessem a difícil tarefa de fazer um comentário de fechamento em 15 minutos cada um, e que, em seguida, a gente abre para perguntas de vocês. Quem tiver mais ali, que quiser vir mais para cá, já que algumas pessoas saíram, fiquem à vontade para se aproximar mais e a gente poder ficar mais próximo. Aí, Cláudia, eu passo a palavra para você. A gente tem um flip chart aqui que Renato pediu e a gente providenciou. Acho que o Renato então, quer ficar sentada, né? Não, quero... Eu acho que eu vou... É que o Renato é o Renato, né? Deixa... Não, acho que é importante, né? Assim, acho que hoje é um dia muito especial, né? Eu estava um pouco ali atrás, enquanto acontecia aqui essa última palestra. O Antônio Jorge estava lá atrás também. Acho que há uns 7, 8 anos, isso era uma ideia, né? Uma ideia que se concretizou. Então, o papel de algumas lideranças aqui de Pernambuco, Antônio Jorge, Elaine, Boris, tá? Todos os coordenadores, moderadores que estavam hoje presentes aqui, né? Vocês fizeram um processo muito interessante, né? Pernambuco, hoje, em termos de governança, é uma referência, né? E o Grupo Rumo, né, construiu muito dessa história. Tá? Por outro lado, o doutor Renato, né, é outra referência, né, um dos pioneiros na nossa área de empresas familiares no Brasil, né, realmente foi uma das pessoas que colocou esse assunto em pauta, né? Então, Renato, você é muito referência, tem que começar a falar, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu confesso a vocês que eu estou num sentimento muito forte, porque estou reencontrando aqui antigos clientes com os quais eu tive contato há 20, 25 anos atrás. Só para vocês saberem, eu também sou fundador. Eu fundei uma empresa de consultoria há 43 anos atrás, que hoje, há 10 anos, já é conduzida, até para ser coerente com o tema de empresa familiar, é conduzida pelos meus sucessores, uma filha e um genro. E a filha caçula, porque eu tenho 5 filhos. Imagina esse exagero, né? Mas eu os encaminhei muito para... Só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma filha que estudou GV, fez Getúlio Vargas, eu achei que essa seria a que poderia me suceder. Trouxe para a empresa, ela ficou lá um tempo, disse, pai, a tua empresa não tem futuro, e foi embora. E ela tinha razão naquele momento, porque, de fato, a empresa era eu e meia dúzia de consultores, etc. Mas eu quero registrar uma coisa que realmente me chamou a atenção. E por isso, eu pedi esse negócio aqui, porque isso aqui é tão antigo quanto... né? Mas eu ainda acho útil. Usando os 3 círculos, eu uso esses 3 círculos desde 1980, foi desenvolvido, tem a teoria de sistemas, etc., tal, mas ele foi desenvolvido pelo John Davis. Mas eu uso de uma maneira sempre diferente. Aqui família, aqui patrimônio, propriedade ou sociedade, e aqui empresa. Quer dizer, e vou explicar por quê. E aí sim é que vem o registro que eu quero fazer do que aconteceu aqui, do que vocês estruturaram. Este assunto, gente, começa aqui. Essa conversa começa na família. Vou lhes dar um dado. 70% das empresas familiares brasileiras que desaparecem, ou que desapareceram, ou que tiveram problemas, a causa são conflitos familiares ou societários não resolvidos. Não são problemas de gestão, não são problemas de produto. Está aí a Chocolates Garoto, está aí a Bombril, Matarazzo lá atrás. São encrencas de... Ou o grupo Pão de Açúcar. O Abílio Diniz começou brigando com os irmãos, depois brigou com os sócios e agora está até na BRF armando mais uma. Não, é sério. Sério mesmo. E usando a expressão chapéus, na primeira geração,
O fundador tem os 3 chapéus. Ele é o patriarca aqui, ele é o dono. Sabe como é que dono faz assembleia? Olha para o espelho e resolve, porra. Não precisa consultar ninguém. E na empresa ele é o gestor. E aí vem a pergunta, alguém perguntou agora no finzinho sobre genros. Era muito engraçado, quando a gente sugeria, olha, falava com o fundador, né? Dizia, reúna a família. Mas toda? Digo, o ideal seria genros, noras e tal. Não, mas o meu genro tem um negocinho dele, ele nem se mete, o meu amigo, ele já meteu faz tempo, ele só dá palpite hoje. Vocês sabem como o genro dá palpite? Porque tem, né? Sabe aquele almoço de domingo? Ele tem um negócio dele, ele é advogado. Sogrão, não quero me meter, mas eu acho que... Depois ele vai embora. Sabe as noras como é que é? Os irmãos têm alguns problemas e tal, né? Aí a gente reúne os irmãos e conversa. Aí, puta, legal, então eu vou ficar com isso, vou ficar com aquilo, tá bom. Agora cada um vai para casa e a gente se reúne daqui a 10 dias. Ele chega em casa, disse, mulher, lembra que eu falei uns negócios do meu irmão? Esquece aquilo, hoje nós acertamos, ele vai ficar com isso. Ela olha, mas você é um panaca mesmo, como é que você aceita e tal, né? Aí quando ele volta, ele diz, olha, eu estive pensando melhor, o travesseiro é bom conselheiro. Se for muito machista, jamais vai admitir que foi a opinião da mulher. Agora, o que eu achei interessante da estrutura, porque, gente, aqui a família a expressão foi dita. Eu sei que isso, às vezes, de certa maneira, choca as pessoas. Sociologicamente, a família tem uma coisa que poucas vezes se fala, principalmente na nossa cultura latina. A família é uma instituição muito idealizada. Só que tem um detalhe. Eu tenho 5 filhos, com a mesma mulher, 53 anos juntos, coisa que hoje também é meio milagre. Eu não escolhi os filhos que tenho. Eu adoro meus filhos, mas não os escolhi. Eles não me escolheram como pai. Eles não se escolheram como irmãos, e menos as cunhadas e os cunhados. Um dos grandes desafios na estrutura familiar é respeitar a individualidade. E isso é um tema que dificulta muito esse processo. Mas é na família que tem que começar essa conversa. Tá? Porque o segundo passo, que é este aqui, é que os herdeiros vão herdar o pai, assim, os herdeiros vão herdar uma empresa. E uma empresa é uma pinóia, nem um patrimônio. Eles vão herdar uma coisa muito difícil. É uma sociedade de sócios que não se escolheram. E quem acha casamento difícil não sabe o que é uma sociedade. Sério? Casamento tem N maneiras, né? Tem atração, sensualidade, tem o perdão, bota o pedra em cima. Sociedade tem uma palavra que foi usada aqui, confiança, poder, aceitação numa estrutura de poder e relação com o dinheiro. Não estou falando do dinheiro, estou falando da relação com o dinheiro. Aliás, um assunto que vale a pena incluir nas pautas é educar filhos desde cedo na relação com o dinheiro. Na relação com o dinheiro. Tem ótima literatura sobre este assunto. Vale a pena. Me fez lembrarem aqui, alguns casos, principalmente foi o Glauco, né? Glauber. Uma vez eu recebi, quando eu falo uma vez, já faz tempo, hein, gente? 4 irmãos. E eu perguntei, quem é o presidente? Não, nós temos presidente, só somos iguais. Digo, mas e quando tem um problema? O fulano está jeitoso. Eu digo, então põe no cartão dele, jeitoso. Porque não aceitava o título de presidente, porque isso criava uma hierarquia, etc. Então, também tivemos esse depoimento. Quer dizer, então, o que eu quero dizer é que foi muito legal. Se vocês olharem no primeiro bloco, embora fosse gestão, a expressão família foi a que mais apareceu. No segundo, o segundo tem um valor bastante interessante. Foi uma visão mais de investidor. E aí vem a questão. O grande desafio da segunda em diante é sair de uma empresa de dono para sócios. Educar. Gente, eu não estou preocupado e não acho que seja relevante. Vai para a gestão ou não vai? Primeiro, nós temos condição de sermos sócios. Eu adoro você como uma irmã, mas para sócio eu não te escolheria nunca. É uma relação muito,
muito especial, muito delicada, muito... Né? Deixa eu contar para vocês uma experiência, foi uma das que mais me tocou. O FBN foi fundado em 1990, hein? Eu estou falando de histórias de antes. Por exemplo, vou falar agora de uma missão. Nós fizemos 2 missões de empresários brasileiros para visitar empresas familiares na Europa. Mas não a empresa, as famílias. Moët Chandon, Barilla, Fiat, por aí. As famílias. Porque muita gente diz, não, a empresa multinacional. A empresa multinacional tem controle familiar. A Ford tem a família controlando. É 12% e controla. O resto está pulverizado no mercado. Bom, deixa eu contar. Essa história me tocou muito. Chegamos na Itália, em Biella, na região do Piemonte. Tem um banco regional, chama-se Banca Sella, que está na 14ª geração, não é nem a mais antiga. Então. E tem um historiador que cuida da família, tem um museu da família. E eu perguntei para o historiador, me conte, como é que vocês conseguiram chegar a 14 gerações? A resposta dele, na nossa família, há mortos que estão vivos e vivos que estão mortos. Gente, raciocina nisto. Isto é sério. Na empresa familiar é muito comum. Lembra quando houve o Rolim morreu, o comandante Rolim? Muito tempo depois, ele era uma figura, puxa vida, eu escrevi um livro, tem uma referência dele e tal. Ele era uma figura forte. Muita gente dizia, se o Rolim tivesse vivo, se o Antônio Hermídio tivesse vivo, se não sei o quê. Eu não estou preocupado com o morto-vivo, não. Preocupo com o vivo-morto. Aquele herdeiro para quem você pergunta quais são as suas aspirações, quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos. Ele disse, Renato, eu nunca tive que pensar nisso, eu ia trocar de carro, meu pai trocava, ia comprar, meu pai fazia. Isso é muito comum no perfil de fundadores no papel de pai. Quero dar aos meus filhos o que eu não tive, e aí já começa o estrago. Gente, essa foi uma experiência realmente impressionante, e me chamou muito a atenção. Né? Então, a questão é botar... E tivemos depoimentos. Então, essa ordem que vocês fizeram foi fantástica, porque começou na gestão, que não é, digamos, é importante, sem dúvida nenhuma, mas ela depende muito de que a família converse e se ela quer seguir sócio ou não. E uma das coisas que foi tratada aqui de protocolo, por exemplo, como sair da sociedade sem brigar? Isso tem que estar no protocolo. Se eu quero sair, como eu saio sem precisar armar uma encrenca ou procurar um advogado? Como é que eu monto um negócio e tenho o seu prestador de serviço para a empresa? Isso é tão quanto pior, grave ou difícil, quanto ser funcionário da empresa. Critério de admissão de um herdeiro na empresa não é problema. Como é que manda um herdeiro embora e o almoço de domingo continua legal, hein? Eu tenho o caso de uma viúva que assumiu. Ela conseguiu mandar o genro embora, porque o pai, o fundador, não conseguiu. Aliás, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho um livro, As Herdeiras, mas quando eu falo livro antigo, tem um aí que foi reeditado, está aí exposto. Mas, em geral, as fundadoras mulheres lidam melhor com este tema. Tá? Por quê? Porque vocês, mulheres, têm papéis múltiplos. Nós tivemos aqui um depoimento, aqui agora. Tem papéis múltiplos. Você é mãe, você é esposa, você é ou empresária, ou... O fundador... Uma herdeira uma vez disse assim, Renato, eu acho que o meu pai gosta mais da empresa do que de mim. Eu não tenho nenhuma dúvida. Para fazer você, ele precisou da sua mãe. Para fazer a empresa, tem a sensação que saiu de dentro de mim. Lembra aquele personagem do Jô Soares? É uma relação visceral. Gente, fundador só se afasta. Fundador não se aposenta, não adianta dizer, vai. Fundador só se afasta se encontrar uma nova fonte de poder. Lembra do José de Alencar? Vice do Lula? Só deixou a empresa para o filho quando foi para a política. Ele tinha câncer, lembra? Ele saía do Sírio Libanês, não sei o quê, aquela coisa toda. 4 meses depois que ele saiu,
do poder, morreu. Poder é orgásmico, gente. Então, essa vinculação entre criador e criatura é muito forte na figura do fundador. Então, se ele não encontrar, diz, pai, fica aqui, vem ler o jornal. Não funciona. Ele tem. E o grande desafio é exatamente em que momento o fundador quer tratar desse assunto. E nós estamos com uma perspectiva difícil, aumentando a longevidade, está aí fundador com 80, 90, que ainda está lá, os filhos todos adultos, os netos já também. Nós vamos ter grandes desafios, além das estruturas familiares que estão se desenvolvendo. Então, realmente, vale. A última coisa que eu queria colocar, porque eu não tenho visto mencionado, isso é uma coisa que eu já escrevi lá atrás e tal, a diferença entre empresa unifamiliar e multifamiliar. Hã? Não. Elas exigem tratamentos diferentes. Unifamiliar é aquela que tem um fundador e suas descendentes. Gerdau é assim, Votorantim é assim. Multifamiliar. Na primeira geração, 2, 3 amigos se juntaram e montaram uma empresa. Natura. Hoje foram mencionados aqui alguns exemplos que tiveram problemas. A Varig, a Brahma. Eu lembro, eu tive com os 3 famílias alemãs antes da encrenca. A própria Antártica também. E sabe qual é o problema na multifamiliar? É que são culturas de famílias diferentes. A primeira geração se escolheu. Nós 3 aqui montamos uma sociedade, porque a gente é complementar, ela cuida da área comercial, eu cuido, né, administrativo. Só que esse modelo se esgota na primeira geração, ele não é transferível. Assim como nós dissemos que irmãos ou primos têm dificuldade de construir uma sociedade, na multifamiliar isto é muito mais complexo, porque são culturas familiares diferentes. Eu quero meus filhos andando pelo mundo, outros, não, eu não quero meus filhos nem... Tudo aqui por perto, aqui em Recife, que eu consigo dar uma olhada. Uma vez eu estava atendendo, eu não estou falando tanto, uma família lá em Porto Alegre, e falei, né, agora tem que internacionalizar os filhos, tem que mandar para fora. Deus me livre, diz a mãe assim, vai que casa com uma coreana. Olha, num momento em que, né? Não, sério, eu estou num momento em que, né? Você tem que estar aberto ao mundo, né? Eu estou dizendo isso de brincadeira porque eu tenho, assim, 4 mulheres, filhas mulheres. Eu tenho uma falda de genros. Uma fauna mesmo. Tem colombiano, tem espanhol, tem alemão, tem de tudo lá. Não é por monotonia que a família... Agora, faz muito tempo que a gente não consegue reunir, claro, porque nem é o caso. Não dá essa coisa de patriarca. Tem que estar aqui no Natal, tem que... Essa é uma coisa que muitas vezes, né? Eu já fui, como eu já tenho tempo, né? Eu já fui muito enterro de fundador. E aí aqueles discursos da figura pública. Aí o filho diz, mas esse não era o pai que a gente tinha em casa. Essa dicotomia entre a figura pública e a figura privada pesa, porque, claro, quando ele sai, eu lembro de um... Aliás, foi aqui em Recife, é um caso curioso, vocês não vão saber, claro. Os herdeiros me chamaram para uma conversa. Eu digo, sem falar com seus pais não adianta nada. Aí eu subi, eles estavam no hall do hotel, subi, os 2 disseram, nós não queremos tratar desse assunto. Ok, desci, almoçamos, pagaram a conta e não tive que fazer palestra. Passou um tempo, esse empresário foi sequestrado, e foi um sequestro bastante violento, bastante. Quando ele saiu do sequestro, disse, quero tratar desse assunto. Você mencionou, alguém mencionou aqui a questão de, né, vai para um UTI, não sei, o Toninho Malvadeza, sempre a gente volta diferente, né? Ou quem foi já sabe disso, né? Porque o Toninho voltou igual, né? Mas quem lembra, os mais jovens não lembram do Toninho, o Antônio Carlos Magalhães, lá da Bahia. Mas o impacto, né? Uma palestra como esta, aliás, uma das coisas fantásticas, se vocês avaliarem os vários depoimentos, é alguém que vem aqui e conta a história da sua família, mas não é a história que... O Facebook só tem família feliz, né?
lá no Facebook, né? Porque se você conhece a família, você, né? Então, que vem aqui e conta, olha, é difícil, tivemos problemas. Então, o grande desafio é lidar com estas questões, é respeitar a individualidade. Eu lembro de uma empresa na Europa, e aqui já temos 2 casos, que criaram um fundo para aventuras empresariais, ou seja, um fundo para estimular herdeiros a montar negócio próprio, né, num sistema de empréstimo. Porque, de fato, né, e aqui surgiram vários exemplos disso. Vou falar de uma figura que todo mundo conhece. Valtinho Moreira Salles, é cineasta, certo? Eu digo sempre, quanto mais brilhante cineasta ele for, melhor acionista do Itaú Unibanco ele é. Porque ele não fica com inveja do irmão dele, o Pedro, que é o presidente, se foi no programa agora não tem mais o Jô, agora se foi no Roda Viva, se foi na não sei o quê, porque ele tem brilho próprio. Quem é que vai causar problemas? Os que não sabem o que fazer da sua vida. Esse sim vai ficar chateado porque o outro trocou de carro. E aí, gente, o primeiro protocolo, em geral, trata das picuinhas, tá? Combustível, carro, cartão, né? Sabe aquela história do cara que viaja bastante e tem cartão, o cartão black, não sei o que, das coisas, e na hora diz, por que ele faz um upgrade e você não faz? E essas coisas não são conversadas dentro da estrutura familiar. E estas picuinhas todo mundo entende. Agora, se a empresa está dando lucro ou prejuízo, então, alguém mencionou aqui uma palavra importante, informação. Preparar os herdeiros para o papel de sócios, né? Alguém falou aqui, é como se fosse um investidor. Aliás, você deu, tá aí um exemplo, né? Uma médica que com certeza, né, é reconhecida e que agrega um tremendo valor à empresa por ser uma figura independente que não tem, né? E gente, olho lá. E agora a última observação. Da terceira geração em diante, o grande desafio se chama capitalização e liquidez. Como manter a empresa capitalizada e gerar liquidez na medida que você tem 30, 40 sócios. E não adianta dizer, não, ele só tem 5%. O cara não incomoda 5%, ele incomoda 100%. Porque ele leva o sobrenome da família. Quando ele apronta, aquilo pega todo mundo. Outro cuidado que tenho, aliás, eu sei que acontece, tem muita gente, muito fundador, diz, puxa, eu tenho um funcionário bom, eu vou dar uma participação para ele como forma de segurá-lo. Gente, bom funcionário não significa bom sócio. E você gosta daquele cara, quando vier viúva depois e os filhos, como é que vai fazer com os seus filhos? Então, sabe, é como construir uma relação de sócios numa estrutura familiar. E vocês, melhor, ou todos nós sabemos hoje, o quanto a família está passando por um processo de transformação. No livro que eu escrevi sobre empresas familiares centenárias, com mais de 100 anos, interessava estabelecer o seguinte, quais são as empresas? Gerdau, Ipioca, Cedro Cachoeira, uma têxtil de Minas Gerais, Sul América, um grupo financeiro fundado por uma família francesa, e uma lojinha que ninguém aqui conhece, que chama, uma loja de Ferrari no centro de São Paulo, que chama Casa da Boia. 120 anos de uma família armênia, pequena. Eu queria diferentes regiões, diferentes... O que elas têm em comum para chegarem onde chegaram? E aí tem algumas coisas interessantes, mas aí já é outro assunto, tá bom? Esse assunto de longevidade, ele volta próximo ano pelo Projeto RUM, no primeiro semestre, a gente deve fazer um encontro sobre longevidade, ele vai voltar para falar sobre isso aí. Tem aqui. Bom, gente... Bom, estilos bem diferentes, né, Renato? A gente já se conhece há algum tempo, foi muito bom que a gente não se via há alguns anos, né, Renato? Então, gente, eu fiquei coletando algumas palavras, algumas frases que foram faladas ao longo do tempo, para a gente pensar rapidamente, né? Quero aproveitar aqui teu... Não, pode deixar. Pode deixar. Vou aproveitar teu esquema.
Então, algumas coisas que eu ouvi aqui e que acho que foram muito interessantes e que dá para a gente pensar um pouco junto. Né? Na empresa, né, a gente começou pela questão da empresa. Então, alguma fala que disse, até foi em outro painel, mas, enfim, eu não sou CEO, eu estou CEO. Né? Isso, obviamente, é uma frase de uma segunda geração. Né? Dificilmente uma primeira geração consegue ter essa noção. Né? Ele vai indo. Né? O Renato acabou de dizer que o fundador não se aposenta. Né? E o fundador também não gosta de ser chamado de CEO, em geral. Né? Ele é qualquer outra coisa, mas CEO não. Enfim, então isso é algo bem interessante. Né? Eu estou CEO. Então, essa noção de que os lugares nesses esquemas aqui, eles mudam. Né? Com o tempo, todo mundo muda de lugar aqui. Isso é uma coisa bem, bem interessante. Segunda questão que eu anotei em relação à empresa, que é aquela história da ponte. Né? A ponte explodiu. Então, a ponte explodiu é uma frase muito interessante para sucessor. Né? Quem é que quer ser alguém que vive com a ponte que explodiu? Né? Você não pode mais voltar para trás. É aquele pique de executivo. E as famílias falam isso de várias formas. As famílias sabem quem pode ser sucessor e quem não pode ser. Tem um cliente muito simples que ele falava que a gente tinha que achar quem tinha cutuco e quem não tinha cutuco. E que isso, né, se expressa no dia a dia. Isso aparece de várias formas. Uma das coisas mais difíceis, eu acho, na nossa vida, né, Renato, ainda te considero ativo, enfim, né? Ele ficou me dizendo que ele não trabalha mais nessa área, enfim. É quando a gente vê pais que insistem que filhos que não têm perfil continuem na gestão. Isso é uma situação muito complicada. A gente já viu assim, certamente o Renato já viveu isso, algumas tragédias de pessoas que insistem durante 20, 30 anos em tornar um filho gestor. Isso é algo assim, não insisto, eles podem fazer muitas outras coisas, tem muitos outros papéis. A gente viu hoje aqui muitas experiências, muitas histórias reais de pessoas que não ocupam somente posição de gestão. Tá? Aqui na propriedade, eu anotei algumas coisas assim, feitas para durar, né? que também vem de um livro que tem muito a ver com isso, que o Renato falou de empresas centenárias, né? Mas empresas que nascem para durar. Essa vontade de permanecer. Uma carta que é escrita pela primeira geração para pessoas que eles não conhecem. Isso foi falado aqui. Que os pais, uma primeira geração, escreveu para o protocolo uma carta para pessoas que eles não conhecem, mas que eles querem deixar seus valores. E associado a isso, aí a questão do correr para alcançar a terceira geração, para não perder eles, né? E, ao mesmo tempo, preservar valores. Como é que se faz isso? Né? Como é que se corre essas duas pontas? Pode ser o CEO que faz isso? Não, não pode. O CEO não tem tempo de fazer isso. O CEO tem que estar focado aqui. Isso é um trabalho de governança familiar. Governança familiar é aqui. São outras pessoas que vão cuidar. Acho que isso foi muito, muito rico, né, Elaine, assim, que apareceu isso, assim, como essas pessoas existem, porque às vezes as pessoas duvidam, né? Elas acham que essas pessoas que cuidam da família, da governança familiar, elas não existem. E na questão da família, né, assim, eu estou muito curiosa para ver as questões de vocês e para a gente fazer uma conversa. Acho que tudo começou assim, se falando ainda no primeiro painel sobre a ancestralidade, né? Que é algo assim que isso aparece de várias formas nas famílias, né? Os passivos da primeira geração, passivos da infância. Tudo aquilo que aparece, que, de repente, volta numa discussão de venda da empresa, a festa de 5 anos, ou o autorama, que um pegou emprestado e o outro não queria emprestar. Né? Então, isso é algo típico de empresa familiar, de família empresária. Não existe, né? Para um profissional que não viveu isso, de ter uma família empresária, isso é assim, é o cúmulo do absurdo. Mas a gente que vive isso há muitos anos sabe que isso constitui, né, muito das bases de uma família empresária. E, associado a isso, né, tem os passivos, mas tem os ativos.
né? E famílias empresárias têm mais ativos do que passivos. Então, aí a questão do legado intangível, né, foi falado aqui também. O quanto é importante, o quanto ele é a base, esse legado que não tem números, não aparece no DRE, mas que ele é o que mantém as famílias vivas. O desafio, né, a vontade de continuar, a vontade de lidar com um tema que todo mundo diz que é difícil. Por que tu vai fazer uma coisa que todo mundo diz que é difícil? Por quê? Para continuar, e para continuar com solidez. Existem duas palavras que isso, né, assim, em termos de pesquisa, já apareceram, que são muito importantes para famílias empresárias. Uma é confiança, né, que ela é essencial para uma família empresária, e a outra é o orgulho. O orgulho de pertencer, um orgulho de fazer parte daquela história. Acho que vocês estão fazendo história, tanto as famílias que estão aqui, né, quanto o Grupo Rumo. Foi falado também aqui numa palestra, a gente, de alguma forma, né, as famílias empresárias que movimentam a economia, de alguma forma precisa construir um país mais sustentável, né? E acho que isso está sendo feito por pessoas que estão aqui. Isso não é discurso político, tá? Mas, enfim, isso é realidade, né? A gente tem que continuar essa história. Se tem muita coisa boa. É isso. Nós temos agora 20 minutos para a gente dar uma conversada, perguntas da plateia para a Cláudia e para Renato. Quem quiser, levanta a mão para ali. Oi, boa tarde. Professor Renato, eu até comentei com o senhor, eu trabalho com essa área financeira também. E uma grande preocupação que nós vemos hoje é justamente as famílias quando tem uma geração de liquidez e os sucessores não sabem lidar com essa liquidez, né? Bate um desespero, bate uma preocupação. Muitos pais, às vezes, querem fazer doação, mas têm receio, né, de como os filhos irão trabalhar aquela liquidez, irão gastar, enfim. O que é que o senhor recomenda e, a partir de que idade, de repente, faz sentido fazer um planejamento financeiro para os filhos, para os sucessores pequenos mesmo? Olha, é interessante. Eu entendo que o quanto mais cedo, melhor, né? Porque já... Outro dia eu vi um vídeo muito interessante, quer dizer, uma criança que consegue lidar com um celular pode ajudar na estrutura da casa e muitas outras coisas, né? Eu sempre digo, o celular é uma coisa bacana, fantástica, mas tem um pequeno detalhe, aproxima os distantes e afasta os próximos, né? Eu vejo muito casal no restaurante almoçando ou jantando, cada um no seu celular, não sei com quem estão, mas não estão com o outro. Mas com mais cedo antes. Eu sou um contador de histórias. Eu lembro que uma família que eu fui atender em Curitiba, tinha falecido o fundador, e a viúva e os filhos, em uma palestra, e tinha uma neta de 14 anos que queria participar. E me perguntaram, eu disse, não tem nenhum inconveniente. Claro, vai ter que entender dentro dos parâmetros dela. Quando eu terminei a palestra, eu perguntei a cada um que ela disse assim, professor, eu gostei. Eu cheguei à conclusão que aqui o negócio é ser amigo da minha avó. Ela captou a coisa. Né? Sabia da estrutura de poder. Então, quanto mais cedo... Você levantou essa questão da relação com o dinheiro. Essa é uma atribuição do Conselho de Família, ou do Family Office, seja lá o que for. Quer dizer, atribuição primeira dos pais, né? Mas, digamos, no sistema coletivo de uma empresa familiar, quer dizer, educar para a relação com o dinheiro, porque muitas famílias, um dos valores que tem no seu começo foi a austeridade, que depois se perde, exatamente porque o fundador diz, não, quero dar aos meus filhos o que eu não tive, e aí estraga tudo. Então, quanto mais cedo, melhor. Agora, claro que numa linguagem correspondente, numa linguagem adequada, etc., tal, é importante. E é incumbência da família começar, ou da estrutura familiar, claro, agregando aí o processo educativo da educação formal. Posso contribuir um pouco? Claro. A gente tem uma família dessas que ainda não fala, né, mas que realmente eu acho que eles têm uma bela história para contar, mas são bastante reservados, e um dia a gente consegue, tá, Elaine? Em 5 anos, o que aconteceu? Né? A mãe foi diagnosticada com uma doença terminal. Eles venderam o principal negócio, tiveram um evento de liquidez bastante importante, né? Ficaram com muito dinheiro. O pai, com a doença da mãe e com a venda do principal negócio, não foi preparado, foi uma venda de uma hora para outra,
faleceu saindo do banho. Ataque do coração fulminante. A mãe, 2 anos depois, faleceu, né? E eles ficaram 4 irmãos, de 25 a 32 anos, sem pai nem mãe e com muito dinheiro. Tá? Então, assim, quando você fez a pergunta, né, eu me lembrei deles. O que aconteceu? Né? Eles tiveram que se reorganizar. Né? Quando se começou o caso, eles estavam os 4 se debatendo no escritório, que era um escritório enorme, né, que ainda era do pai, né, que era super caro, mas eles não conseguiam se desfazer, porque era do pai, porque era a mesa do pai, porque era... Enfim, tiveram que se organizar por perfis, né, quem tinha capacidade para lidar agora com o negócio deles atual, que era dinheiro, né, porque uma das discussões foi assim, a gente não tem mais negócio. Não, vocês têm negócio, só que o negócio de vocês hoje é patrimônio líquido. Então, tiveram que fazer, as discussões se modificaram. Né? E hoje, a gente já fez evento com os filhos, muito pequenos, a partir de 3 anos, né? Educando assim, a diferença entre o querer e o precisar. Esse é o início da educação financeira. Né? E aí eles confeccionam pequenas, não chega a ser uma carteira, né, assim, mas um saquinho, né, para que eles guardem o dinheiro para gastar e o dinheiro para economizar. Depois, uma família que já são mais velhos, para gastar, para economizar e para doar. Né? Enfim, então, dá para inventar, né? Mas realmente a educação financeira incentivada desde o início e, mais tarde, para quem tem um dom. Né? Financeiro é financeiro. Tem que gostar de ser financeiro. Eu agregaria, por exemplo, os meus sucessores estão fazendo coisas muito melhores que a minha, quer dizer, criaram um programa exatamente para educação de crianças na estrutura familiar. Boa tarde. Na verdade, é uma dúvida pessoal que eu acredito que muita gente vai ter aqui. O professor Renato comentou que se o fundador não tem interesse de tratar sobre sucessão, é impossível a segunda geração conseguir tocar isso. E como estimular esse fundador a começar a pensar nisso, sendo ele uma pessoa relativamente nova, ativo, que trabalha todos os dias e que, por exemplo, não quis vir hoje porque ia trabalhar e não ia passar o dia todo aqui, entendeu? Como conseguir estimulá-lo? É um grande desafio, de fato, porque essa relação de criador e criatura, como eu mencionei antes, é extremamente forte. Eventualmente, porque isso tem que ser um processo de decisão dele, né? Não adianta você estimular. Uma das formas, uma das experiências que eu fiz muito, era pegar um fundador e a esposa, pedir para ele contar a sua história para os netos, tirando os filhos da sala. Sabe por quê? Porque quando ele começa a contar a história para os netos fazem pergunta que filho não faz. E ele começa a se tocar que a obra dele pode perdurar, pode ir além, né, das coisas. Por exemplo, hoje, eu ainda sou, às vezes, chamado para conversar com um fundador. E a primeira pergunta que eu faço a um fundador, me conte a sua história. Então, outra possibilidade é registrar esta história. Ou seja, mexer um pouco a sua vaidade, mexer com o seu ego, valorizar a obra dele, né? Porque a maioria desses fundadores, pelo menos no Brasil, os nossos fundadores, na sua grande maioria, são imigrantes ou migrantes, ou seja, têm uma origem muito simples, né? Você não tem muitos empreendedores nas famílias de classe média para cima. Empreendedores continuam surgindo, então os sírios que estão chegando aí, os venezuelanos, os haitianos, estão começando coisas na feira, não sei o quê. Então, em geral, começa assim. Então, eu diria que uma tentativa de abordar isso de uma maneira muito mais no sentido dele perceber, porque o grande problema é que sucessão ainda é muito associada à ideia de morte. E a gente precisa substituir essa palavra meio no termo continuidade, né? Para que ele não entenda que falar da sua sucessão é falar da morte. Não, mas então valorizar. Eu confesso a você, eu estou pensando em voz alta com você, porque este é um dos grandes desafios.
Não recomendo herdeiros começar um trabalho de surdina, porque isso é igual que rebelião de navio. Não serve para porra nenhuma, que o comandante vai levar o navio para onde ele quiser. O que eu já vi, né, assim, coisas práticas também, pessoas que, por exemplo, vieram em um evento como esse, né, e chegaram em casa e disseram assim: papai, conheci uma pessoa lá no evento que tu ia gostar muito de conversar. E leva aí um outro empresário. Alguém que esteja fazendo o processo de governança, alguém que ele tenha assunto, né, ou um amigo que já esteja fazendo o processo, alguém assim, colocar um grupo de iguais, assim, alguém que ele tenha com quem conversar. Tá, isso já funcionou. Me ocorreu uma outra coisa. Eu gosto muito de cinema e tenho visto cada vez mais crescentes filmes que tratam das questões familiares. Algumas conciliando, chegando à questão de sucessão, ou de empresas, envolvendo empresas. Por exemplo, existe um filme argentino, já meio antigo, O Filho da Noiva. Não sei se alguém viu, alguém pode. Mas veja-o com a família reunida noutra perspectiva. Agora, tem um filme italiano que é um clássico, Parente é Serpente. Este vale a pena ver. Eu vou contar sem o final, para provocar que vocês tenham vontade de ver. Um casal idoso, aí não envolve empresa, recebe no fim do ano os filhos para festejar e tal, não sei o quê, e a mãe diz: olha, filho, está muito difícil, o seu pai já está muito esclerosado, a convivência está difícil, e achamos que a melhor solução é morar com um de vocês. Aí eles se reúnem e aí começa o filme, e o final vocês vão ver para o quê. Eu vi um filme recente, bem recente, porque uma coisa interessante, diferentes culturas, hein? Eu vi um filme japonês, agora, há 2 semanas atrás, sobre sucessão, mas envolvendo um japonês e uma chinesa, depois da guerra lá. Foi um negócio, um filme de uma sensibilidade. Procurem, tem filmes, seja no cinema, se tem now, procure aqueles independentes, que você vai encontrar filme. É mais uma maneira, né? Porque você sabe que você reúne a família para ver, eu digo sempre, para ver um filme como Parente de Serpente, reúne a família, fecha a porta, tira a chave e só sai depois que o filme foi visto. Não é uma pergunta, mas um comentário sobre essa coisa do fundador e do processo de sucessão, né, que ele fez, que a gente estava comentando aqui. Até ontem mesmo a gente estava conversando com uma pessoa que é da 2ª geração, conversando sobre uma possível transição, né, sucessão, né? E aí, nessa conversa, surgiu, quer dizer, que a sucessão, a transição de gerações, a continuidade, pode ser considerada, e talvez até deva, como um grande empreendimento, né? Quando se tratar com o empreendedor. O fundador, que normalmente, quase sempre é um grande empreendedor, então, acho que a gente pode dar esse enquadramento e ajudar a mostrar que fazer uma continuidade, fazer uma sucessão, fazer uma transição de gerações bem feita é uma obra que exige a capacidade empreendedora, liderança, força, coragem, que só os grandes empreendedores têm. Então, é uma forma de valorizar o espírito empreendedor associando ao processo de transição. A única coisa que eu digo é que, no caso do fundador, como ele tem os 3 chapéus, né, e o empreendedor é uma figura muito solitária do ponto de vista do seu começo, exigiria dele, no mínimo, ter uma visão um pouco mais à frente em relação à sua obra, ou seja, à sua criatura, né? É igual, por exemplo, você educa filhos para o mundo, não para você. E a empresa você não fez para você, fez para o mercado e vai depender um pouco. Mas são reflexões, nós estamos aqui só refletindo sobre o assunto. Mas acho que é interessante, né? Acho que até aqui na última mesa um pouco, acho que Jerusa falou um pouco nisso, né? Assim, desse processo de estar sendo organizado para se retirar. Né? O que te faz pensar nisso, Jerusa?
acho que nós precisaríamos iniciar o nosso processo de sucessão bem antes do que iniciamos. Nós começamos a trabalhar a sucessão quando eu tinha 58 anos, e eu acho que foi tarde demais. Eu acho que eu precisaria ter começado bem antes, que eu teria colhido melhores frutos, porque eu acho que essa geração nova tem muito a nos ensinar e a participar e trazer coisa nova e ser muito salutar, não é? Então, eu aconselho que as pessoas devem começar antes dos 50, se possível, para que dê tempo fazer essa transição. Posso perguntar? Embora não exista um momento, eu sempre digo, não existe, né? Não tem receita. Né? Tem gatilhos, né? A gente sabe, Sim, tem gatilhos, as coisas ruins, aquelas que acontecem. Exatamente. Eu acho que um momento para começar a conversar sobre esse assunto, um eventual, é quando os filhos começam a fazer suas escolhas profissionais. Eu estou dizendo mais nesse sentido, né? Porque eles já começam a discutir o seu destino. Né? E aí, quem sabe, possa ser um momento. Mas não existe existem gatilhos aí. Os gatilhos são essas situações difíceis, né, ruins em geral, que acontecem, e aí, a partir delas, sim, as pessoas começam a pensar. Mas outra pessoa que se conhece aqui na comunidade, né, pelo menos eu não conheço todo mundo, mas algumas pessoas conheço. Mas, Boris, o que te levou a pensar num processo programado e planejado de sucessão? Eu acho que, influenciado pela consultoria que trabalhava com a gente, né, Antônio Jorge Elani, e por algumas coisas que eles me proporcionaram. Um evento do IBGC, um depoimento do Alexandre Garcia, ele dizendo que ele era mortal e nada pertencia a ele. Então, joguei isso para cima de mim. E da carta do John Davis, que, se você quer a perenidade, a longevidade dos seus negócios, por que não começar a trabalhar a sucessão? Mas eu queria aproveitar a oportunidade, eu me programei para não falar hoje, mas já estou me sentindo um pouquinho mais calmo. Eu queria fazer uma pergunta para qualquer um dos dois. Na estruturação da família empresária, é melhor contratar um consultor ou um psicanalista? Ou um psicólogo consultor? Eu vou falar antes, porque eu não tenho nenhuma dessas formações e a Cláudia tem muito mais. Eu sou, na realidade, um fundador típico. Eu fui jornalista, fiz uma porção de coisa, funcionário, e, de repente, virei consultor, e, de repente, comecei a perceber que o tratamento que se dava para as empresas familiares era o mesmo que se dava a todas as empresas, e achei que aquilo fazia sentido, não se olhava a questão familiar. Né? Então, na realidade, eu entendo que o consulto, a pessoa externa, né, porque você poderia botar advogado nessa sua pergunta, poderia botar uma porção de outras questões, né? Como hoje ainda vai acontecer. Por exemplo, eu recomendo, minha sugestão é, no campo do jurídico, depois de fazer um protocolo, envolva direito de família, regimes de casamento, direito societário e direito tributário. É muito comum que as famílias digam, não, já temos uma holding. A holding não resolve absolutamente nada, apenas protege o patrimônio, mas não administra conflitos. Direito de família trata de outras questões e por aí vai, né? Então, muitas vezes, por exemplo, as pessoas dizem, os filhos estão todos casados com separação de bens. O bem separa, mas não o rendimento do bem. Muitas vezes as pessoas desconhecem isto, né? E por aí vai. Então, na realidade, eu acho que foi usado aqui, você falou, no curso de mediação. No programa de mediação, né? Eu tenho uma das filhas que, aliás, participa. É um profissional novo que está surgindo no mercado e está se preparando, que pode contribuir. Então, eu entendo que a coisa mais importante para quem vem de fora é que ele seja aceito por todos, porque ele vai entrar em coisas muito íntimas. Então, ele precisa ganhar, de fato, a confiança, e aí entra um pouco de competência, entra um pouco de uma série de outros aspectos. Eu não confesso que eu não veria muito, provavelmente, uma formação exclusiva como possibilidade. Mas aí, Cláudia, está
Não posso também puxar a brasa só para... Né, mas se a gente for hoje pensar, né, assim, alguns nomes que foram citados, né, são pessoas que têm formação psi, né, que a gente fala em psicologia, principalmente. Mas isso teve uma reunião do IBGC há umas 2 semanas atrás, onde uma pessoa disse assim, a gente está aqui falando em conselheiro, mas se a gente pegar quem são as pessoas que trabalham com as famílias, né, qual é a formação delas? Quem realmente a gente sabe que trabalha. Isso, ele não era psicólogo quem falou. Né? Então, enfim, né? Mas realmente é muito mais a pessoa, né, do que a formação, porque não quer dizer porque é psicólogo que vai saber. Né? Mas o que eu vejo é que as pessoas precisam ter algumas características, né? Características de escuta, né, características, acho que isso é o mais difícil, de não ter um apelo comercial. Acho que isso é uma coisa importante. Assim, as famílias, quando vem um discurso comercial, elas se afugentam, assim, né? Não sei, estou pensando aqui coisas que eu estou refletindo junto. Né? Assim, aquela pessoa que quer aparecer demais, quer entregar um cartão correndo, enfim, né? Não é isso que as famílias querem. As famílias querem alguém, né, que elas possam conversar, que elas possam falar sobre a realidade delas. Provavelmente um facilitador, né, que granjeia confiança. Porque, na realidade, a pessoa externa não vai dar solução, por favor. Né? Ela é um... Por exemplo, o que eu fiz aqui na palestra, o que estamos fazendo? Estamos fazendo provocações. Nós não temos soluções, não temos soluções. As soluções das empresas de vocês são dadas por vocês. A gente faz pensar, quando faz um fundador assim, né? Eu sempre uso, vou encerrar contando uma piadinha, uma brincadeira. O Temer está preocupado com os problemas do Brasil e foi conversar com o Trump, que também está cheio de pepino. Foram conversar com Deus. Aí o Trump perguntou, Deus, quando é que serão resolvidos os problemas dos Estados Unidos? Deus disse, fica tranquilo, serão resolvidos depois do seu mandato. Aí o Temer disse, Deus, e os problemas do Brasil? Fica tranquilo, serão resolvidos depois do meu mandato. Quer dizer, ninguém vai solucionar os problemas de vocês, senão vocês mesmos. Só um instante, antes da gente concluir, tem uma última pergunta aqui de Pedro, que foi nosso painelista no ano passado, no painel de sucessão. Então, eu vou, apesar do tempo esgotado aqui, eu vou pedir para Pedro fazer essa pergunta. Tá, na verdade, você vai me pedir para fazer está me pedindo uma pergunta, eu vou fazer um comentário. Melhor ainda. Tá. Primeiro, assim, para contextualizar, eu sou membro da família controladora da Moura, mas o que eu quero dizer é que, por ordem dessas coisas, assim, que a gente não sabe como vem, minha mãe teve a sabedoria de ir em São Paulo e conversar com o Renato e contratá-lo para nos ajudar no processo de governança da empresa há 25 anos atrás. Então, eu posso dizer que... Pois é, então, eu devia ter tido menos, né, Renato? Para nós dois, né? Mas eu posso dizer que o estágio que a Moura se encontra hoje de governança teve muito, muito a ver com a sua contribuição. Então, é um depoimento de gratidão, eu falo em nome da família toda, e se a terceira geração está na Moura hoje, tem muito a ver com o que nós aprendemos com você, e a 4ª geração vai chegar também, né? Então, é isso, Elane, é um depoimento, viu, principalmente da nossa gratidão por sua contribuição. Só esclarece para a Cláudia que era um comercial não combinado. Espera aí, só um instante, se ela quer endossar. Renato, não me lembro quanto tempo, mas eu queria... Mas eu acho que é por aí, né, Renato? Eu acho que uns 25 anos também. Se não for mais. A gente não combinou, mas foi a melhor maneira de terminar esse painel, viu? Eu peço ainda para não se retirarem. Tem algum... Tem? Vamos ver o que foi que Samuca colocou ali. A assembleia no espelho ali, ó, o dono fazendo a assembleia de sócios. Tem outra? Com a palavra, o presidente. A urna. E agora? Sem querer que o tempo passe ali, né? Muito bem. Agora um vídeo fazendo um resumo do que a gente viu
Bom, gente, a gente está chegando ao final do evento. Queria dar só algumas informações a vocês. O 5º Fórum já tem data marcada, 20 de setembro de 2019. A gente também, do Projeto Rumo, queria compartilhar com vocês. O Projeto Rumo tem 6 anos. Até agora tem sido uma iniciativa, eu diria assim, muito vitoriosa, mas assim, muito movida pelos esforços e a energia do grupo, né? E que planeja caso a caso, vai planejando na medida que tem combustível para fazer. E, por uma provocação de Eduarda Brenan, que faz parte do Projeto Rumo, nós decidimos, há uns 3 meses atrás, de fazer um planejamento estratégico do Projeto Rumo, quer dizer, olhar para o futuro do projeto, já que ele ganhou corpo e tem uma missão a cumprir. E esse planejamento estratégico vem acompanhado também de um planejamento estratégico de sustentabilidade. Nenhum de nós é remunerado pelo que fazemos aqui, e a gente tem que, caso a caso, ir atrás de patrocínio. O pessoal do JP Morgan, o pessoal do Banco do Nordeste tem sido... foi muito importante para a gente esse ano, mas é um trabalho difícil. Então, a gente está estruturando, eu queria comunicar a vocês, a gente está estruturando uma campanha para captar contribuições empresariais. A gente ainda vai comunicar isso não está formatado, mas para viabilizar todas as 2 frentes. A frente de evento, esse é o único evento pago da gente. Todas as outras iniciativas da gente, a gente faz gratuito, por uma mágica, uma engenharia financeira, né, Bruno, que a gente faz. Então, a gente vai estruturar essa campanha e a gente gostaria de poder contar com a contribuição da comunidade empresarial, se aproximando e apoiando o projeto Rumo também nisso. E vocês podem acompanhar toda a iniciativa do projeto pelo site. O site tem todos os conteúdos que a gente produz. E aí vocês podem, inclusive, ver o valor do que vem sendo produzido por todos nós. Tanto estudos quanto todos os registros do fórum, está tudo lá, disponível para download. Também temos Instagram e Facebook. Nessa área de comunicação digital, a gente está tendo precioso apoio da MMS Comunicação, representada aqui por Luiz Montenegro e Eugênia Montenegro, que tem dado um apoio fundamental ao Projeto Rumo, também um apoio ainda de voluntário, mas a gente precisa de mais fôlego financeiro para poder ter um projeto de continuidade, assim como as empresas familiares de vocês têm projeto de continuidade. Então, a gente queria realmente fazer um convite a vocês para se engajar nesse sentido. E aí, a gente queria fazer um agradecimento, primeiro, a todos vocês que estão aqui pelo 4º ano consecutivo, aos painelistas. Hoje, a gente bateu o recorde hoje foram 16 painelistas, então, assim, a gente... Obrigada pela gentileza de vocês vir aqui, abrir o coração, como Mariana falou. É impressionante como os depoimentos aqui são sinceros. Não é depoimento para dourar a pílula, é depoimento para mostrar a vida como ela é. Então, para a gente, isso tem um valor fundamental. Aos apoiadores, IBGC, FIEP, FBN, CESA. Estou terminando. Um agradecimento especial aos patrocinadores, JP Morgan e o Banco do Nordeste. E um registro carinhoso aos invisíveis. A organização do fórum, Gabriela Fregapane, Emanuele Lopes, a Join Eventos, Diana Gabriele Dedeca Queiroz Galvão, a MMS Comunicação e ao nosso ilustrador Samuca, que deu um toque especial aqui ao evento de hoje. Agora, eu convido todos vocês a ir para o hall, vai ter um coquetel, e Renato vai fazer a gentileza de... uma sessão de autógrafos, uma pocket sessão de autógrafos, e o livro dele, esse que eu sorteei, ele vai estar sendo vendido aqui, comercializado aqui do lado de fora. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo ano.